Suas manifestações de piedade. Há dois traços que introduzem agora no quadro da igreja uma nota pitoresca: as grandes peregrinações e o culto das relíquias. Qual o motivo das peregrinações, dessas viagens a lugares iluminados por uma grande recordação? Incita a fazê-las uma razão de fé que São Jerônimo explica maravilhosamente, assim como compreendemos melhor os historiadores gregos depois de termos visto Atenas, e compreendemos melhor o terceiro livro de Virgílio depois de termos viajado de Troeide a Sicília e percorrido as margens do Tibre, assim também compreendemos melhor a Escritura depois de termos verificado o que ainda possa existir dos lugares e das cidades antigas, e de termos reconhecido os idiomas locais. Desde as origens, os cristãos tinham feito viagens dessa natureza. Agora que já não há qualquer risco, as peregrinações multiplicam-se extraordinariamente. No Ocidente, o grande destino das peregrinações era Roma. Já no século II os viajantes tinham querido fazer longas e perigosas caminhadas para irem ajoelhar-se junto dos túmulos em que repousavam Pedro e Paulo, esses troféus da igreja, como dizia deles o presbítero Gaio. No século III, em plena perseguição, alguns orientais, Abdão, Sênem, Aldífax e Ábaco, haviam enfrentado todos os perigos para realizarem essa viagem. Mas, tendo sido apanhados pela polícia, morreram mártires. No século IV, as peregrinações a Roma passam a ser um verdadeiro costume. São Paulino de Nola declara que foi lá com muita frequência, quase todos os anos, sobretudo por ocasião da festa solene dos Santos Apóstolos. Livres de empecilhos, as catacumbas tornam-se um grande centro de devoção, são restauradas e ornamentadas com novos afrescos. O Papa Damaso compõe, para muitos túmulos de mártires, pequenas inscrições em verso, cuja prosódia talvez seja um tanto fraca, mas que são excelentes para se fixar a historicidade dos santos ali sepultados. Não é menos viva a corrente que arrasta os viajantes para o Oriente. Os lugares santos, purificados por Santa Helena dos ultrajes idólatras e adornados com prestigiosas basílicas, atraem inúmeros peregrinos. Agora que a Bíblia é já bem conhecida, todos querem ver não somente as terras onde Jesus viveu, mas também os lugares célebres que se relacionam com a memória de Moisés, de Abraão ou de um santo homem como Jó. São Jerônimo, que terminou os seus dias na Terra Santa, evocou liricamente a beleza destas peregrinações, nas quais, como assegura, só o amor de Deus abrasa as almas, com a doçura fraternal e a humildade. Podemos ver aqui, exclama, os primeiros personagens do mundo. Todo aquele que brilha nas galhas apressa-se a vir aqui. Lá do fundo do oceano, o bretão corre a visitar a cidade cuja história leu na Sagrada Escritura. E da mesma maneira os armênios e os persas, a gente da Índia, da Etiópia e do Egito. Os peregrinos do século IV são, pois, extremamente numerosos, como nulo confirmam Melânio, Rufino, Cassiano, Paládio e muitos outros. Mas o documento mais curioso é a narrativa deixada por uma peregrina. Chamava-se Etéria e era jovem, nobre, ardente e tão curiosa quanto piedosa. Visitou durante vários meses a Terra Santa e as suas paragens, esteve no Sinai, no Monte Nebo, na terra de Jó e até no Eufrates, que corre com mais força do que o Ródano. Maravilhou-se com as belas cerimônias de Jerusalém, e expressou a emoção da sua alma com uma tocante simplicidade. O culto das relíquias está ligado, nas suas origens, às peregrinações. Todos querem trazer uma recordação dos lugares que visitam, como fazem hoje os turistas. A verdadeira cruz, por exemplo, mal foi descoberta, serviu para com ela se confeccionarem muitas recordações veneradas. São João Crisóstomo afirma que todos aqueles que conseguiam um fragmento, o incrustam em ouro e o trazem ao pescoço.
São Gregório Niceno julga que o objeto mais precioso de toda a sua herança é um pequeno anel de ferro onde está engastado um pedaço do lenho. Já Constantino mandara meter na armação da sua coroa um dos cravos da crucificação. As recordações tangíveis da paixão são em número limitado, mas não o são as das infindas paixões de mártires. Pergunto: não é verdade que os restos mortais dos gloriosos combatentes de Cristo, os objetos que eles tocaram, conservam uma eficácia sobrenatural, uma virtus? E assim se estabelece o culto das relíquias dos santos, e a palavra relíquia, que na época clássica significava apenas os despojos de um morto, toma no século IV o sentido religioso que hoje continuamos a dar-lhe. São muitos os sentimentos que provocam esta devoção. A terna fidelidade que o coração humano guarda para com os seus desaparecidos e a ideia, velha como o mundo, de que uma sociedade tem necessidade de uma proteção do céu, de um fiador sobrenatural dos seus destinos. Assim, já nos primeiros tempos se haviam notado certos sinais precursores deste culto. Os fiéis de Esmirna tinham recolhido as ossadas do seu bispo Policarpo, martirizado em 155, e 100 anos mais tarde, 258, quando São Cipriano for decapitado na África, os fiéis estenderão panos sobre o solo para que fiquem embebidos no sangue do mártir. No século IV, a devoção pelas relíquias torna-se um hábito quase unânime. Se a Igreja africana censura a pouco razoável Lucila por beijar o osso de um mártir antes de comungar, é unicamente porque este pretenso mártir não fora reconhecido como tal, mas há numerosos textos que mostram a generalidade deste culto. A descoberta dos corpos de mártires, a invenção, como se dizia, isto é, o achado de túmulos e ossadas de santos, era tido por um sinal inequívoco de favor divino. Este culto, que manifesta um sentimento tão tocante de fidelidade, não está isento de perigos. Compreendemos bem os pagãos do tipo de Jâmblico, que se mostram indignados contra o costume oriental de cortar os corpos dos santos para multiplicar os objetos providos do seu caráter eficaz. O sacerdote gaulês Vigilâncio, que vê nisso uma espécie de transposição do paganismo, não deixa de ter certa razão. São Jerônimo será obrigado a precisar que as relíquias dos santos não devem ser adoradas, mas simplesmente honradas como testemunhos daquele que é o único que deve ser adorado. Há aqui um declive perigoso pelo qual a piedade cristã virá a deslizar na época dos bárbaros. E imaginamos sem dificuldade os frutuosos negócios, Santo Agostinho há de apontá-los, de que as preciosas relíquias poderão ser objeto junto de um público muito mais desejoso de satisfazer a sua devoção do que de verificar a autenticidade dessas recordações. Duas manifestações de piedade.